Tá? Agora. Boa noite, meu querido irmão, meu amigo, que estamos agora nesse estudo, mais uma vez, procurando algo concreto para a nossa vida cristã, que seja de grande proveito. Ao meio desse tempo de Olimpíada que o mundo todo está observando, há muitas frustrações, há muitas questões assim de coisas inesperadas que na última hora aconteceram. E normalmente a gente vê que eles são bem preparados, têm convicção, e há atletas que gastam 8 horas por dia se preparando para alcançarem o melhor recorde, para se prepararem para as suas provas. E tudo está encimado na preparação e na observação e ainda o cuidado para não cometer as falhas, os erros e pôr em prática aquilo que deve ser feito dentro de uma regra, dentro de uma disciplina. A palavra de Deus nos ensina também isso. Jesus nos fala sobre essas questões de crer e pôr em prática. Muita gente crê em alguma coisa, sempre o importante, até na maneira do otimismo em nossa vida, do positivismo, a filosofia positivista ensina isso muito bem, mas você crer é importante, é o princípio, mas colocar em prática aquilo que você crê. Se não é igual um projeto que você faz tão bem elaborado, mas não chegou a sair do papel. Ficou no papel por vários motivos, não foi executado. A mesma coisa Jesus lá em Mateus, capítulo 7, verso 7. Guarde bem esse versículo. É o primeiro evangelho, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Tem uma palavra linda, mas depois Jesus vai falar por que é importante. Buscar uma coisa para achar. Bater numa porta para a porta abrir. Pedir ao Pai em nome dele, esperando receber. Isso tudo é crer. Precisa crer. Mas depois disso existe alguma coisa para consolidar. Para fazer valer, né? Muito bem. Alguém pode ler Mateus capítulo 7, versículo 7? Deixa aquele... doutor, veja se ela pode ser focada aqui para ela ver a palavra que ela vai lendo ali. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vós façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei, que é a lei e os profetas. Muito bem. Muito bem. Agora, em tudo que Jesus falou aí, mais na frente ele vai falar sobre praticar. Vamos subir os versículos aí, ver onde ele fala para praticar. Vamos subindo aqui agora, passa o 16, passa o 17, o 18, vamos subindo aqui. Mais para frente um pouquinho. Lá no versículo 24, o que diz lá o versículo 24? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as práticas, assemelha-lhe ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Muito bem. Essa é uma passagem muito concreta, não é verdade? Que Jesus explicou muito bem.
Você precisa construir uma casa, não como uma criança na praia vai construir uma casa, uma areia, um castelo de areia, a água vem e leva, ou alguém faz um fundamento de um alicerce que não aguentaria uma construção bem fundamentada. Então, é preciso colocar em prática princípios. Um arquiteto, por exemplo, pode ser um grande profissional, ele faz a planta que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer, mas ele tem que conhecer o terreno que ele vai colocar, aquela planta executada, o pé direito, em que base, em que alicerce ele vai fundar. E naquele tempo de Jesus era rocha, tudo, não tinha a engenharia que hoje nós temos, né? De bater estaca, por exemplo, como fizemos lá em Salvador, Bahia, o terreno que nós adquirimos para a igreja estava encharcado e tínhamos que bater estacas para poder colocar sapatas. No tempo de Jesus, era construir uma casa melhor, seria sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus, nós temos a nossa fé em Jesus. Mas, quando você constrói mesmo sobre uma rocha, você tem de saber o pé direito, você tem de saber como vai levantar os muros, para bem colocar todos os arcabouços dessa construção. Mas nossa vida, às vezes, não observamos isso. Hoje, um atleta, uma pessoa mesmo que quer cuidar da sua saúde, quer diminuir o seu peso, quer gozar mais de uma vida saudável, ele tem de ver a sua nutrição, ele tem de ver os seus exercícios que ele precisa fazer para o corpo ter condições de receber aquilo que ele precisa. Então ele crê em fazer exercício, ele crê na alimentação, mas a gente falha às vezes em colocá-la em prática. Muitas vezes eu disse para minha esposa, segunda-feira, sem falta, nós vamos começar a andar. Aí passa sexta, sábado, domingo, quando chega segunda-feira, ela diz, tá chovendo, ainda vai sair na chuva, né? A minha esposa é assim. Aí deixa para outro dia, aí chega no outro dia, então vamos agora, e agora 6 horas da noite tá assim de mosquito lá fora. Isso. Aí nós não vamos, não, então não vamos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar 30 voltas em volta da mesa da sala. Nós vamos andar. E é engraçado que ela anda e põe uma musiquinha e vai toda alegre assim, eu disse, já melhorou, já está bem bom, está interessante. A gente ri, a gente acha graça, mas faz o exercício. A gente pode ter 1000 desculpas para não fazer uma coisa, para deixar para amanhã, para vacilar. Disseram até que nessa equipe nossa, dos nossos jogos, da Copa passada, os jogadores não tinham muito tempo para treinamento, ficavam no hotel, a dieta não era bem cuidada, quando chegava no campo ia armar de outra maneira, ia até abotoar, né? Isso. Como o grande fenômeno fez, né? Não me lembro mais, mas disseram que o fenômeno estava arrumando o tênis, porque estava cansado. Nós temos de ter uma atitude, uma fé, mas nós precisamos, sabe o quê? De uma disciplina. A disciplina é uma coisa importante em qualquer área, mas na palavra de Deus, a disciplina quer dizer observar. Havia um hino do cantor cristão que dizia: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quer dizer, uma coisa importante para a nossa vida, ao meio de tantas ideias que surgem, ao meio de tantas coisas que podem suceder, e às vezes a gente troca, a gente deixa para depois, a gente não observa bem, e o livro que mais fala, mais, assim, de uma maneira rígida, é Tiago. Tiago, um grande apóstolo do Senhor, tem um livro dele, o que ele escreveu, o primeiro capítulo, é uma coisa maravilhosa. Alguém pode achar Tiago, capítulo 1, e ver que ele fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito,
desce do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Se eu tenho a melhor fonte para a minha alimentação, que é a palavra de Deus, e eu sei que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tenho ali confirmação de profecias que foram cumpridas, desde Abraão até os profetas, dos profetas a Davi, de Davi até todas as grandes obras que Deus fez, tudo se cumpriu. Então eu me apoio naquela palavra, nas promessas de Deus. E tem o Velho Testamento como uma história do povo de Deus, mas o Novo Testamento nos fala sobre o novo pacto, a nova aliança que Jesus fez e o que Jesus nos ensinou. E ele disse: guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas guardar esses mandamentos é como colocar em prática, estar sempre auferindo aquilo que nós temos que observar em nossa vida, em nossa prática. Nós podemos encontrar pessoas que têm uma religiosidade, que vão à igreja, que rezam, que oram, que cumprem aquela hora devocional, mas depois da igreja, depois do domingo, ou mesmo o sábado que o judeu guarde, ou o adventista que guarde o seu sábado, vá num templo, eu creio que aquilo é um incentivo pessoal meu diante de Deus. Eu estou fazendo aquela hora, aquele momento, quando eu vou à casa do Senhor, diante do Senhor. Vou mostrar o meu amor ao Senhor, vou mostrar o meu louvor, vou dar louvor ao Senhor por tudo que eu tenho recebido em agradecimento. Eu vou glorificar o nome desse Deus tremendo, meu Deus que me assiste, que me ajuda, que me abençoa aquela semana toda. Saio dali, então, eu tenho uma outra responsabilidade do que Jesus falou: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é a parte mais difícil. Eu creio que chegar num templo, numa congregação, e agradecer a Deus, reconhecer as bênçãos de Deus, tudo isso a gente pode sentir e fazer. Mas estamos saindo da igreja, dentro da nossa própria família, entre os nossos parentes, os nossos amigos, nossos vizinhos. Essa é uma coisa que tem faltado muito. Jesus disse que se alguém não põe em prática aquilo que ele ensinou, só disse como os fariseus que cumpriam a lei ao pé da letra, até o dízimo 10% da colheita de uma hortelã, que é uma plantinha muito fácil de se colher, de se prover. Eles eram dizimistas, eles guardavam o sábado, o dia do descanso, e criticaram Jesus e os discípulos porque não faziam certas coisas tão metricamente. Mas não é uma questão de pontuar e uma religiosidade dessa forma. É praticar no amor do Senhor. É praticar naquela maneira de, como Jesus falou: tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Estava desvestido e me vestiste. Estava na prisão e foste me visitar. Era estrangeiro e me recebeste. Hoje em dia, na sociedade moderna, quase que nós não vemos, como no tempo de Jesus, havia escravidão, havia submissão, domínio do Império Romano. Em todo o tempo do Velho Testamento, o povo debaixo do cativeiro babilônico, do cativeiro egípcio, tinha essas coisas, mas hoje também nós temos, de uma maneira diferente. Nós, às vezes, temos uma preocupação de não queremos nos incomodar mais. Não queremos
Tem uma palavra até que é muito usada aqui nos Estados Unidos. I don't want to get involved. Eu não quero me envolver. Você tem um vizinho que está lá, a criança chorando, gritando lá, está lá, deixa ele lá, o pai está lá corrigindo o filho, tudo bem. Está lá gritando com a pessoa, com a esposa, ou vice-versa, o esposo com a esposa, você não vai se envolver a casa, mas se a pessoa passar por você e você não perguntar nada, não esboçar nada, hoje em dia a atitude é muito diferente. E eu notei muitas vezes em nossa vida, para ensinar isso aos nossos irmãos da igreja, seria quase impossível uma pessoa entrar na intimidade do lar de uma pessoa. Mas quando você toma uma iniciativa, você faz como Jesus. Jesus viu uma mulher samaritana à beira de um poço, onde se tirava água. Naquele tempo tinha que ter um poço num lugar específico para pegar água boa, senão não ia pegar água em lugar nenhum. E quando parava de uma cidade para outra, tinha no meio do caminho um lugar para abastecer um pouco, beber água. E ela estava em Samaria, um lugar que os judeus não passavam nem por lá, só em muita necessidade. Então, havia uma rixa entre judeus e samaritanos, e Jesus viu a mulher samaritana sentada à beira de um poço e disse alguma coisa para ela que provocou um relacionamento. Dá-me de beber, me dá um pouco dessa água, pode tirar um pouco dessa água para mim? Não havia necessidade, Jesus podia tirar a água dali, que era aberta, era público. Eu estive lá em Jerusalém, eu fui para outros lugares e via que esse poço era um poço aberto. Até o beduíno passava com um camelo, parava e dava água aos camelos. Os pastores vinham com as ovelhas, dava água à vontade às ovelhas. Jesus podia esperar, pegar a caçamba, chama caçamba, o balde, e mergulhava ali e tomava água. Mas ele quis proporcionar alguma coisa, porque viu aquela mulher conturbada, triste, do lado ali daquele poço. E ela, então, respondeu à altura: sendo tu judeu, vem pedir a mim, a mulher samaritana, água. Não estou entendendo, o que está acontecendo? E Jesus aproveita a oportunidade para dizer: a água que te der de beber, jamais tu terás sede. Aí ela disse alguma coisa, Jesus começa a falar sobre os problemas dela, os maridos que ela já havia tido, né? E ela disse: eu vejo que tu és profeta. E quando ela resolve olhar para Jesus, não como um judeu, não como um forasteiro, mas um homem que estava falando ali a palavra de Deus, tudo mudou. E ela conheceu Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra de Deus diz que ela foi anunciar aos da sua casa que o Senhor Jesus tinha vindo, o Messias prometido de Deus estava chegando ali. Nós temos uma necessidade séria em nossa vida, não por causa de uma cultura agora de academia, que eu vou para a academia, eu vou fazer ginástica, é muito importante, muito saudável. Eu vou cuidar da nutrição. Eu tenho pessoas na minha família que só estão aqui nos Estados Unidos, só compram organic food. Como é que chama comida orgânica? É o nome? E aí essa comida orgânica é mais saudável, né? Não tem um agrotóxico, que eles dizem que faz o tratamento na plantação. Então nós também temos que tomar cuidado com os agrotóxicos. Existe agrotóxico que contaminam a palavra de Deus? Existe. Existe muita coisa que foi criada, embutida. Eu li um artigo recentemente de alguém que disse: traduzir a Bíblia para o grego, os 70 sábios gregos que foram mandados traduzir do hebraico para o grego, e 70 Septuaginta,
a versão dos 70 sábios do hebraico para o grego, mas ali não foi feito só da Torá, colocaram outros livros, e ali começou a haver uma dissensão sobre quais eram os livros canônicos, inspirados por Deus, quais eram os livros espúrios, chamados apócrifos, e alguém começou a debater isso. Eu parei e mandei um artigo dizendo assim, escuta, se uma coisa precisa ser cuidada, purificada, a gente bota num filtro, a água vai ser filtrada, não é isso? Se um alimento precisa ser bem tratado, a gente vai cozinhar bem esse alimento, não é verdade? Se uma coisa está ali que não é saudável, está ali impregnada, ali você vai esmiuçar, vai separar aquilo e aproveitar o que é bom. Não é verdade? E reter, a palavra de Deus diz, tudo pode estar bom, mas retenha o bem. E livre-se do que não é saudável, que não presta. E nós temos visto que muitas vezes as pessoas correm atrás de coisas e querem resoluções, querem satisfações, querem alcançar seus objetivos. Há uma maneira egoística de querer as coisas para si, e esquecem que nesse plano vertical, eu agradeço a Deus, eu creio em Deus, eu busco a presença de Deus, mas no plano horizontal, eu tenho que também contribuir em aquilo que é útil, aquilo que é praticável, aquilo que nós devemos praticar em nossa vida. Eu vi gestos de solidariedade nesta Olimpíada. Vi uma pessoa chegar e levantar a outra que caiu. Você viu aquela corrida das duas, que uma caiu sobre a outra, e a que foi levantar depois não teve condição de caminhar? Que coisa interessante. Ali dissipou tudo dos pontos do recorde, de ganhar, de ser medalha de ouro, de prata, de bronze. Ali foi uma solidariedade. Aquele quadro me impressionou deveras. Nós não precisamos ficar assim, brigando por causa de uma religião. Nós temos de falar de um Deus vivo, nós temos de comunicar o amor de Deus, nós temos de trazer para aquela pessoa uma esperança. E através dessa esperança, apresentar o que Deus deu de melhor, Jesus Cristo. A mesma coisa, nós vemos que houve gestos assim de família, que achei lindo aquele boxer, você viu? Tão humilde, né? Tão simples, o que ganhou a medalha, né? Como ele era bem treinado e esforçado, e dedicado, e foi lá firme, bateu firme, ganhou a medalha de ouro, mas logo que ele saiu dali, ele correu para abraçar a esposa e a filhinha dele. Aquilo ali mostrou que, acima de tudo, e ele falou sobre isso, agora eu vou cuidar da minha casa, do meu lar, da minha família. Isso é importantíssimo. E nós vemos que outros chegaram e disseram, agora vamos ver se os deuses vão aprovar. E um outro chegou e disse, eu tenho fé no meu Deus. Eu tenho fé no meu Deus, senão não vamos passar vergonha nesse jogo agora. E ele foi bem sucedido, porque, bom, tem que falar que todo mundo sabe de quem eu estou falando, de Neymar, né? Foi vaiado num jogo anterior, mas quando ele pulou por cima do goleiro, fez o gol, pronto, abriu o score, todo mundo, a torcida logo ovacionou. Eita, Brasil, Neymar. Antes estavam dizendo para colocar a jogadora, que era mulher, no lugar dele. Em vez de dizer Neymar, dizia Marta, para botar Marta. O povo é assim. Parece um modo farisaico, um modo que Jesus não nos ensinou assim. Mas quando o Neymar fez aquele gol, ele se ajoelhou, você viu? Levantou as mãos para os céus e fez assim com o dedo. Então ele não ficou com aquela vaidade de que eu sou o craque, eu sou o melhor. Isso nos ensina alguma coisa. E na nossa vida cristã, nós temos de crer e observar o que é saudável, o que é puro, o que é da santidade do Senhor,
o que é para eu viver na luz do Senhor. Uma vez o salmista Davi, escrevendo um salmo muito longo, Salmo 119, é um salmo e tem um versículo 105. Você tem que ler bastante para até chegar no 105. Ele disse assim para o Senhor Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu estava dedicando hoje um livro para o doutor Adriano aqui, ele vai fazer, lógico, da coisas de filosofia, e encontrei no Barnes & Noble um livro sobre as 10 mais importantes filosofias, e tinha lá todos os conceitos. E a filosofia, o amigo da sabedoria, é o filósofo. Mas tem também aquilo que é a teosofia, que é o sábio que fala sobre Deus. E tem a teologia, que é o estudo acerca de Deus. E eu coloquei esse versículo para o doutor Adriano, dizendo que a melhor filosofia que eu posso encontrar não é o que o homem me ensina, mas o que o meu Criador me ensina. O Criador dos céus e da terra, do universo. Esse que se fez carne, homem como nós, o seu unigênito dele mesmo, Jesus, para se identificar conosco, para nos ensinar a sermos verdadeiramente humanos. A filosofia tem um ditado que eu não concordo: errar é humano. Parece que se ensina a gente que vai errando aí, que isso faz parte, né? Todo mundo erra, né? E pior que eu digo, todo mundo peca. Claro, não existe um que não seja um pecador, mas isso não é um paradigma em que eu vou me basear nas falácias, nos erros, porque disso a política está cheia, daqueles que são corruptores e são corruptos. Há uma coisa tão séria agora na nossa nação, não é pegar só os corruptos, mas os corruptores. Aqueles que têm todo o poder, toda a condição monetária para investir, para sobrepujar e inflamar e prejudicar e mentir e fazer tudo aquilo de mal, porque não existiu aquela realidade de ser humano. Humano como Jesus nos ensinou a sermos humanos. Crer e praticar o que nós queremos. Crer e observar a palavra de Deus. Crer e viver o que Cristo Jesus nos ensinou a viver. Portanto, tenha uma experiência em sua vida. Veja o estudo que nós mandamos por e-mail para você em Tiago. É muito peremptório, é muito duro, é muito sério, comprova assim, confronta você, mas deixa o Espírito Santo te mostrar. Vamos buscar um padrão da nossa vida, como Jesus ensinou a Tiago, e Tiago passou para as outras pessoas. E que Deus nos abençoe, abençoe o nosso país, a nossa nação, que volte a ter aqueles que não se envergonham de serem honestos, não se envergonham de abrir o seu coração, ajudar o seu próximo. E eu creio que, como nesta nação americana aqui tiveram os pioneiros, os pais peregrinos, que vieram por causa de uma convicção bíblica, e todas as colônias que eles fundaram tinham uma convicção bíblica, todos trabalhavam, todos produziam, todos buscavam o Senhor, e foi a nação que se libertou de jugos de outros países, mas Deus nos liberta, e a verdade nos libertará. Que Deus te abençoe grandemente nesta semana. Amém. Tá bom? Vamos lá agora. Então, né? Falar